Nesta aula, nós vamos tratar da execução da Lei Orçamentária Anual. Nós vimos que a LOA, ela define as dotações que serão disponibilizadas para cada órgão no prazo de um ano. Porém, nós sabemos que executar essas dotações depende da existência de dinheiro em caixa. Vale lembrar que para se realizar uma despesa, esta tem que ser autorizada no orçamento nas etapas anteriores. Isso significa que se houver dotação orçamentária, ou seja, previsão orçamentária, mas não houver recurso disponível, a despesa ela não vai poder ser realizada. Por exemplo, você planejou uma viagem ao longo do ano, contou com o recebimento do seu 13º para financiar esse gasto, porém, o pagamento do 13º ele não foi realizado. Logo, você não pode viajar. Então, no orçamento público, o que pode ter acontecido seria os cofres públicos não terem arrecadado tributos suficientes que estavam programados para determinada despesa e não poderem realizar essa despesa. Outro fator que pode impedir a execução orçamentária é, havendo recursos financeiros, mas a despesa não ter sido prevista na LOA, a despesa ela não poderá ser realizada. Ou seja, mesmo com o dinheiro em caixa, como não houve a dotação orçamentária, o poder público ele não poderá realizar a despesa. Isso significa dizer que a execução orçamentária e a execução financeira são indissociáveis, ou seja, inseparáveis. Então, após 30 dias da publicação da LOA, o governo edita o cronograma mensal de desembolso e a programação financeira dos órgãos. Vale ressaltar o seguinte: além de editar a programação financeira, o Poder Executivo, ao final de cada bimestre, reavalia a previsão de receitas e despesas para verificar se as metas fiscais previstas na LDO serão cumpridas. Se houver expectativa de frustração na arrecadação, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o Poder Executivo edite decreto bloqueando parte das despesas, o chamado contingenciamento de gastos, ou, mais corretamente, limitação de empenho e movimentação financeira. Nesse caso, cada órgão deverá rever sua programação de gastos conforme os novos limites constantes no decreto de contingenciamento. Então, uma vez que é liberado pelo Tesouro as cotas financeiras para os respectivos órgãos, as unidades orçamentárias de cada órgão ficam encarregadas de realizar a despesa diretamente ou descentralizar o crédito liberado para outra unidade realizar a despesa. Aí, essa descentralização pode ocorrer para outra unidade, porém, do mesmo órgão, o que chamamos de provisão. Já a descentralização do crédito, chamamos de repasse. Também pode ocorrer dessa descentralização ser para a unidade de outro órgão. Quando isso acontece, damos o nome de destaque e a descentralização do crédito chamamos de subrepasse. Então, uma vez que cada unidade gestora tem a sua cota de gastos autorizada, inicia-se a execução das despesas propriamente dita, a começar pela licitação dos bens ou serviços a serem contratados, que é o nosso próximo assunto. A execução das despesas começa pela licitação dos bens ou serviços a serem contratados pelo gestor público. Então, a Constituição de 88, ela determinou que nenhuma obra, serviço, compra ou alienação seja contratada sem que haja um processo prévio de licitação pública, exceto nas situações ressalvadas por lei, que acontece quando a competição ela é inviável, seja na aquisição de bens e serviços exclusivos, contratação de profissionais com notória especialização e contratação
de artistas consagrados pelo público e pela crítica especializada e outras situações semelhantes. Então, o objetivo do processo licitatório é garantir igualdade de condições a todos os concorrentes e assegurar as melhores condições de preço e qualidade para a administração pública. Então, o processo licitatório, ele acontece em 5 modalidades: concorrência pública, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Temos também 2 outras formas derivadas da licitação, que é o pregão eletrônico e o suprimento de fundo. Vamos agora entender o conceito de cada modalidade do processo licitatório. A concorrência pública, ela ocorre entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. A tomada de preços, que é a licitação por meio de consulta a interessados devidamente cadastrados. Já na modalidade convite, a unidade ela apresenta uma carta convite a pelo menos 3 fornecedores que ela escolhe, e nessa modalidade não há edital. Na modalidade de concurso, ocorre entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, com o pagamento de prêmio ou remuneração ao vencedor, conforme critérios constantes no regulamento do edital, publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. No leilão é a licitação para a venda de bens móveis ou imóveis. É considerado vencedor aquele que apresenta maior lance ou oferta, contanto que não seja inferior ao valor da avaliação oficial e atenda às condições do edital. E, por fim, o pregão eletrônico e o suprimento de fundos. No pregão, compras como pó de café, itens de informática, por exemplo, eles são adquiridos pela administração pública por meio dessa modalidade. Bens ou serviços que não sejam considerados comuns, eles deverão ser contratados mediante as outras modalidades mencionadas. E, por fim, o suprimento de fundos, que é destinado a despesas eventuais e que comprovem não ser necessário passar pelo processo normal de aquisição. Depois de ocorrido todo o processo licitatório, cabe ao órgão gestor executar a despesa. Então, a execução da despesa, ela passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o empenho, que é quando se faz a reserva do recurso financeiro para realizar a liquidação da despesa, que se concretiza quando processada pelas unidades executoras ao receberem o objeto do empenho, o material, serviço, bem, ou uma obra. Por fim, a unidade executora da despesa, ela emite uma ordem de pagamento em favor do credor. Caso uma despesa seja empenhada e continua sem pagamento, essa dotação orçamentária ela é inscrita em restos a pagar e fica facultado ao gestor continuar realizando a despesa no exercício seguinte. Isso significa que nem toda dotação consignada para uma despesa é efetivamente utilizada. Então, a dotação é uma autorização de gasto. Por isso, podemos considerar que o orçamento é autorizativo e não impositivo. Por fim, vale ressaltar que no estágio do empenho
Este pode ser classificado de 3 formas: empenho ordinário, em que se conhece o valor exato da despesa e o pagamento é realizado de uma só vez, e o empenho global, em que o valor exato da despesa também é conhecido, porém o pagamento ele é realizado em parcelas. Temos também o empenho por estimativa, em que não se conhece previamente o valor da despesa e aí, caso o valor empenhado, reservado, for insuficiente, ele pode ser complementado. Agora, se o valor empenhado for excedente, ou seja, acima do valor final da despesa, o saldo restante pode ser anulado e o recurso que restou é revertido para o crédito de origem. Vamos agora compreender como se dá a avaliação e controle da gestão orçamentária, isto é, a fiscalização da execução do orçamento público. Então, nós temos 3 instâncias complementares que realizam essa tarefa. Então, temos a instância de controle interno, que é feito pelos 3 poderes e pelo Ministério Público, a de controle externo, que é feito exclusivamente pelo Poder Legislativo, e a de controle social, que é exercido pelos cidadãos por meio dos segmentos organizados pela própria comunidade, ou mesmo pelos conselhos de gestão, como o Conselho Municipal de Saúde e Educação, por exemplo. Então, para acompanhamento e fiscalização do orçamento, divulga-se demonstrativos de acesso público, como os disponibilizados nos portais de transparência, tanto nos municípios quanto estados e governo federal. Então, tornar transparente os demonstrativos orçamentários não é o suficiente, inclui-se também uma tarefa de investigação em que os processos eles precisam ser inspecionados e os documentos conferidos. Infelizmente, é comum casos de empresas fantasmas em que o gestor público ele emite notas fiscais dessas empresas, justificando a compra de um bem não adquirido, ou até mesmo através de empresas legais. E aí, nesse caso, superfatura-se a despesa de um serviço ou bem, embolsando o valor excedente do mesmo. Então, alguns sinais eles podem indicar a ocorrência ou fraude na gestão pública, como os seguintes. Primeiro, a falta de transparência nos atos administrativos do governante. Segundo, a desorganização das contas e ausência de controles administrativos e financeiros. Terceiro, a subserviência do poder legislativo e também a subserviência dos conselhos municipais. O baixo nível de capacitação técnica dos funcionários públicos e a falta de participação social no processo orçamentário. Então, todos esses conhecimentos adquiridos, contudo, eles são meramente instrumentais para se obter aquilo que de fato importa, que é a obtenção de resultados efetivos para os problemas da sociedade. Então, ao longo da nossa disciplina, nós vimos a necessidade de se estabelecer regras para o orçamento público. As instituições, elas são as regras tidas como legítimas e que definem o que os indivíduos e organizações podem fazer, bem como os incentivos e as sanções de cada conduta. Sendo assim, podemos afirmar que o sistema orçamentário ele é uma instituição, ele foi criado para definir as regras de gestão dos recursos públicos, de modo a respeitar e atender os interesses da coletividade. Já houve uma época
em que essas regras elas não existiam. Então, um rei simplesmente impunha a obrigatoriedade de arrecadar tributos sem qualquer observância de lei ou regra, mesmo porque elas não existiam. Então, tais imposições, elas geraram ao longo da história muitas revoltas, né, contra o abuso dessas arrecadações, que nós conhecemos aí nas nossas aulas de história, né, como a Inconfidência Mineira. Então, o motivo principal da Inconfidência foi a questão da derrama, que tratava-se de uma operação fiscal realizada pela coroa portuguesa para cobrar os impostos atrasados, né, que era o chamado quinto. Como o próprio nome já indica, né, correspondia à cobrança de 20% ou um quinto sobre a quantidade de ouro extraído anualmente. Então, desta forma, inicia-se uma necessidade de se estabelecer regras disciplinares de proteção ao interesse coletivo, pautando-se não somente na criação de impostos, como na sua destinação para serviços de atendimento à população e assim protegendo o contribuinte de excessos causados pelo poder público. Então, o vídeo que nós vamos assistir a seguir, ele aborda o nosso tema desta última unidade do caderno didático. Ele trata da história do orçamento público do período imperial aos dias de hoje, revelando que o orçamento público ele é uma das mais importantes ferramentas de planejamento e administração do Estado brasileiro. Então fiquem agora com esse documentário, que na verdade é uma entrevista realizada pelo jornal Senado com o professor James Giacomi, que além de nos apresentar a história do orçamento, ele mostra, né, como as mudanças nas regras orçamentárias, elas refletem aspectos importantes do desenvolvimento político e econômico do país.